A paz do Senhor, amados irmãos. Esse vídeo é para abordar um tema bastante polêmico no meio evangélico, principalmente no meio cristão, né? Porque não são só os evangélicos, mas todos os cristãos em si, eles sabem que tem o dízimo, que o dízimo precisa ser repassado para a obra do Senhor. Eu digo a obra do Senhor porque a obra, ela não está restrita apenas a 4 paredes, mas isso aí a gente vai abordando à medida que eu for falando, né? Eu vou explicando para vocês. Eu confesso para vocês que eu tinha grande dificuldade em compreender o repasse do dízimo. Foi preciso que o Senhor tocasse em meu coração e compreendesse que realmente não é nosso. 10% do nosso salário, do que nós ganhamos, arrecadamos durante o mês, não é nosso, né? As primícias são os primeiros. Então, assim, não é você repassar, não é repassar para a obra do Senhor o que sobra do teu salário, mas é você separar primeiro, porque aquilo não nos pertence, pertence ao Senhor. Mas existe uma polêmica muito grande. Era algo que me intrigava bastante. Por quê? Porque não conseguia entrar na minha cabeça como pode algumas instituições, eu vou falar assim, e eu não vou apontar nomes, né? Porque não me cabe. Mas como que em algumas instituições os pastores retiram desse dízimo para poder sobreviver, para pagar suas contas, para pagar a escola dos seus filhos, escolas particulares dos seus filhos, sabe? Para bancar os seus carros luxuosos. Então isso não entrava na minha cabeça. Não entra, na verdade, até hoje não entra. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu vou trazer através da palavra, vou apontar alguns textos aonde a palavra de Deus ela é irrefutável, ela é inquestionável. Então, vamos a alguns textos bíblicos e à medida do que eu vou lendo, eu vou fazendo as minhas observações, ok? Nós vamos ler primeiramente o versículo 19 do capítulo 3 de Gênesis. Então, repetindo, Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nós temos mais versículos que falam assim também, vamos lá. Se é para comer do suor do nosso rosto, porque é que existem pastores, pessoas que sobrevivem às custas da igreja, às custas do dízimo que o irmão contribui. Isso não entra na minha cabeça. Vamos lá, nós temos mais alguns versículos. Vamos lá. A palavra de Deus. Salmos 128, 2 diz assim: Pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e te irá bem. Mas aí, né, o irmão lá ele pode questionar e falar bem assim: Mas o teu próprio versículo diz que eu tenho que comer do suor do meu trabalho, para que eu seja feliz e ir bem. Então você considera a obra do Senhor como um trabalho? Você quer dizer então que desse teu salário tu tem que retirar um salário? E o teu salário ele advém, né, de dízimos e das ofertas que os irmãos fazem? Pois eu tenho outro texto aqui que fala também sobre isso, que a obra do Senhor, ela não deve ser remunerada. Você faz por amor, por gratidão. Você faz a sua oferta, né? O pregador, ele não deve cobrar para poder pregar a palavra. Então, se ele está tendo que ter as suas despesas do seu lar pagas através do dízimo dos fiéis, pastor, em cima do púlpito, em cima do palco, lá em frente ao púlpito, levantando os carnês e falando assim: olha, o meu carro está com a mensalidade atrasada, porque vocês não estão pagando o dízimo.
Já estiveram diante de uma situação dessa? Pastores fazendo também rifas com o nome dos irmãos que deram o dízimo, ou seja, os dizimistas, concorrer a uma rifa, sendo que os jogos de azar também, dentro do evangelho também é pecado, né? Porque se você está tendo benefícios com o suor do rosto de outra pessoa, ou seja, participando de jogos de azar, e aí o pastor me faz uma rifa para premiar os irmãos que pagaram dízimo. E vai perder todo o sentido, não é mesmo? Vai perder todo o sentido do que é o dízimo. Porque o dízimo é uma oferta de amor. É uma oferta de caridade e ao mesmo tempo de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito a nós. Por tudo isso. Então, se o pastor está cobrando, tendo as suas despesas pagas, com aquilo que ele vem feito com a igreja, com o trabalho que ele tem feito na igreja, então ele está sendo remunerado, correto? As despesas dele estão sendo pagas com o dízimo. Então também tem aqui na palavra do Senhor, vamos lá, de novo na palavra do Senhor, que é irrefutável. Vai lá, capítulo 10 de Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 8 diz assim, Jesus disse assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebestes, e de graça dai. Então por que é que está cobrando? Se o próprio Jesus falou com seus apóstolos aqui, os 12 e a sua missão, é o título desse capítulo 10 aqui, fala que tudo aquilo que o Senhor Jesus fala para os seus apóstolos, para que eles fossem e evangelizassem, mas falasse aqui, não cobre para evangelizar, não cobre para pregar. Mas eu também sou do acordo que se o irmão ele precisa ir fazer um trabalho evangelístico em uma outra situação, em uma outra localidade, aí sim, a igreja, né, a verba que está ali na igreja, que foi repassada através do dízimo, sim, ela é para o irmão ir viajar, bancar as despesas desse irmão, caso ninguém possa recebê-lo lá naquela cidade. Porque a palavra de Deus aqui também fala, que é para ser recebido na casa dessa pessoa que o receber. Então, se houver uma família lá que receba essa pessoa, então nem é para ser gasto com hospedagem, nem com alimentação, porque tem alguém que receba. Então, eu reconheço que o dízimo é válido e é aceito, e está no Evangelho, está na palavra do Senhor. Um dia eu sentada, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pensar. Então, o Senhor tocou no meu coração nesse dia. Porque eu demorei muito a repassar o dízimo, porque enquanto eu não sentisse o toque do Senhor no meu coração, eu não ia fazer só porque tinha um homem me cobrando. E nem é para cobrar, na verdade. Porque se o dízimo é tua oferta de amor, e se a gente faz por amor, não precisa ninguém te cobrar. E se você não está fazendo isso ainda, é porque o Espírito Santo não trabalhou isso no teu coração ainda, meu amor. Se o próprio Espírito Santo não cobrou, não trabalhou isso no seu coração, então você não passe o dízimo ainda. Se você não reconhece, se você não compreendeu, se você não teve o alcance ainda. Compreende? Então, eu sentei nesse dia na igreja e eu comecei a observar. A igreja tem energia, a igreja tem água, os produtos de limpeza para manter o ambiente limpo e agradável, as despesas, os móveis que quebram, não é mesmo? Então, a gente reconhece que a obra do Senhor, ela tem as necessidades, sim. E que ela vive através desse repasse do dízimo. É para isso. É para a obra do Senhor. Só que a obra do Senhor também, ela não vai se restringir apenas a 4 paredes. É por isso que você tem que ter no seu coração esse entendimento, tá? Então aqui, vou ler mais um texto aqui sobre pessoas que roubam da casa do Senhor, tá bom? Então em Malaquias, vamos lá, deixa só eu encontrar aqui. Malaquias, capítulo 3, versículo de 8 a 10.
Aqui quando ele fala roubar a obra do Senhor, ele está se referindo tanto à igreja, 4 paredes, infraestrutura, como ele também está falando da obra, que a obra não se restringe apenas, né, a casa do tesouro, a obra do Senhor, ela não se restringe apenas a 4 paredes, tá bom? Então é por isso que precisa ter intimidade com o Senhor, para que ele te diga exatamente o que é para você fazer com o dízimo, tá? Então vamos lá. Malaquias capítulo 3, versículo de 8 a 10 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aqui fala que a princípio, o teu dízimo precisa ser levado para a casa do Senhor, né? Só que a obra do Senhor não se restringe apenas às 4 paredes. Vai ter momento em que o Senhor vai tocar no teu coração e vai dizer assim: esse mês o seu dízimo é para socorrer uma família. Essa família precisa dessa oferta, eu quero que você encaminhe para ela ouvir falar do meu amor. Porque quando a família está passando por necessidade e ela está na obra do Senhor, ela faz parte de um corpo. Então, se ela faz parte do corpo, a igreja vai dar assistência para essa família que está passando por aquele momento de dificuldade. Eu não estou falando que essa família vá viver às custas da igreja eternamente, como a gente vê muitos casos aí de alguns pastores, né? Então, mas que naquele momento de dificuldade, aquele período em que ficar de dificuldade, a igreja irá socorrer. Porque esse dinheiro aqui para socorrer, esse dízimo para socorrer tanto a obra, né, a igreja, supri-la de todas as coisas que necessitar, como também socorrer pessoas que fazem parte do corpo e que estão passando por um momento de dificuldade, com cesta básica, com ajuda para pagar um aluguel, correto? Só que o que acontece quando a família ainda não está no corpo? Mas Deus já ama aquela família. Deus já sabe que aquela família em algum momento ela virá. E Deus já quer que aquela família conheça do seu amor. E aí é quando Deus vai tocar o coração de um servo. Ele vai dizer: meu servo, esse mês, o dízimo que é meu, você não vai levar para a igreja. Esse mês você vai socorrer aquela família para que ela ouça falar do meu amor. E você, em silêncio, você não precisa falar para os 4 ventos que está pagando o dízimo. Esse é outro detalhe. Para que colocar uma pessoa na porta da igreja para cobrar quem não pagou o dízimo do mês? Colocar num painel o nome dos irmãos que já pagaram o dízimo, para envergonhar os outros que não repassaram? Deixa o Senhor fazer a obra no coração dessas pessoas. Tem o dízimo é para ser repassado? Amém. Só que se a pessoa não sentiu ainda no seu coração, a pessoa não vai repassar. E se ela repassar porque ficou envergonhada, o Senhor não vai aceitar, o Senhor não recebe. Então, aí é que se encontra o interesse, né, de alguns pastores. Não quer saber se a pessoa deu de coração, a pessoa tem que dar, porque senão não vai para o céu. Já ouvi muito isso. Irmão inadimplente, eu já vi. Irmão inadimplente com Deus, se Jesus voltar, não vai para a eternidade, porque está inadimplente. Em nenhum momento Jesus falou isso na palavra. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Então, o Senhor vai tocar o coração daquele irmão que já recebeu e já entendeu que precisa repassar o dízimo. Ele vai dizer: meu servo amado, esse mês você não vai levar o dízimo para a igreja. Você vai levar esse dízimo e você vai converter numa cesta básica que vai socorrer aquela família que está fora da obra, mas eu vou trazê-la.
Mas ela precisa desde já ouvir falar do meu amor. E essa família será tocada. Essa família vai sentir o amor do Senhor, mesmo sabendo que eles estão longe. Como podes me amar, Senhor? Se eu nem estou na igreja, se eu só faço coisa que te desagrade, mas o Senhor está lá mostrando, eu te amo, meu filho. Eu te amo e eu toquei o coração do meu servo para trazer essa ajuda para você. E às vezes o servo nem sabia que a pessoa estava precisando, sabe? Às vezes a pessoa nem sabia e simplesmente o Senhor falou, traga, leve essa cesta básica, você vai para tal lugar. Eu já ouvi tanto testemunho lindo de irmão que ganhou trabalhava numa firma e ganhava cestas básicas. Aquela funcionário que não tem nenhuma falta recebe uma cesta básica. E ele recebeu essa cesta básica, ele falou, mas Senhor, eu não preciso dessa cesta. O Senhor disse, você vai colocar a cesta no carro e você vai parar em tal rua, em tal lugar. Sabe? E ele foi. Essa cesta básica. E quando ele chegou lá, ele ficou. E ele disse assim, e agora, Senhor? E ele disse assim, agora você vai esperar um pouco. A pessoa veio. Ela disse, você trouxe uma cesta básica para mim? Porque o Senhor disse que era para eu vir aqui buscar uma cesta básica com você. Ele encheu os olhos de lágrimas e falou, sou eu. O Senhor mandou eu trazer, tá aqui. E passou a cesta básica. O Senhor toca os corações. O Senhor toca os corações. Então o Espírito Santo, ele continua a trabalhar nos corações. Ele não deixou a obra, ele ainda não foi recolhido. Quando a igreja for recolhida, o Espírito Santo vai ser recolhido, mas por enquanto ele tem trabalhado incansavelmente nos corações. E ele vai trabalhar no teu coração, servo. Se você não sentiu ainda, busca do Senhor. E na palavra do Senhor fala o momento em que a tua cesta, o teu dízimo, ele pode ser convertido. No livro de 2 Coríntios, capítulo 7, diz assim, cada um contribua segundo propôs o seu coração. Se o Espírito Santo propôs no teu coração que era para você contribuir com a cesta básica para alguém, é assim que você vai repassar o seu dízimo. E Deus vai se agradar muito de você. Não com tristeza ou por necessidade. Olha aqui, quando cobram de você e te fazem te pagar o dízimo para você não ser envergonhado dentro da tua igreja, não é assim que o Senhor trabalha nos corações. Porque Deus ama o que dá com alegria. Alegria sincera. O Senhor sonda e conhece os corações. Se você fizer porque alguém está te obrigando, o Senhor vai saber que você não fez por amor, por alegria. Ele vai entender, ele vai saber que é por obrigação. E o Senhor não vai receber. Então você está apenas saciando o desejo, a ambição de um homem que está lá te cobrando. Porque ele precisa pagar as despesas dele, que não é do suor do rosto dele. Mas ele precisa pagar as contas dele. Porque ele cobra para ser pastor, ele está cobrando um salário. De graça recebeste, de graça dai. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Está na palavra do Senhor. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 9. Eu li para vocês 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que é para dar com alegria, né? E segundo propôs o seu coração. E versículo 9, deu aos pobres. Mesmo que essa família não esteja ainda congregando em alguma igreja para ser socorrida pelos irmãos. Mas é uma família que Deus já ama. É uma família que Deus sabe que no momento certo vai vir. Mas que o Senhor já quer dar prova do seu amor. Então ele vai tocar no teu coração, servo. Entenderam o que é o dízimo? É uma oferta de amor, não de vergonha. Porque você está com vergonha do irmão lá na porta te cobra teu dízimo. Saia do engano, irmão.
Se você se congrega numa igreja onde o pastor está o tempo todo te cobrando o teu dízimo, saia do engano, irmão. O dízimo é uma oferta tua e do Senhor. É uma particularidade tua. Ninguém precisa saber que você está pagando o dízimo. Ninguém precisa saber. É em segredo. Porque é uma oferta tua ao Senhor. Ninguém precisa saber. Se estão te cobrando, irmãos, reavalie a situação. Conheça a palavra. A palavra está aqui. Ela está à disposição. Se você está com preguiça de ler, de conhecer a palavra em espírito e em verdade, busca do Senhor. Paga um preço. Mas saia do engano, irmão. Saia do engano. Eu espero que essa palavra tenha alcançado vocês. Eu espero que, se vocês não tiverem alcançado ou tido o entendimento do que eu tentei passar aqui para vocês, me procura. Eu estou presente em todas as redes sociais. Podem mandar mensagem, podem procurar pelo e-mail, por onde vocês quiserem. Se quiserem conversar, quiserem mais esclarecimento, ou mesmo que refutar o que eu estou falando aqui, estou aqui para ouvir. Amém? Fiquem a todos com a paz do Senhor Jesus.